Boa tarde. Estão acordados? Boa tarde. Então, eu hoje vou continuar a falar de uma história que já temos falado nas últimas 2 semanas e também já falei sobre ela a última vez que estive aqui, que é em Atos 3 e 4. É uma história que conhecemos bem de Pedro e João e a cura do homem aleijado. Mas eu queria tornar desde já esta mensagem um bocadinho dinâmica e interativa. E então, como já ouvimos a história algumas vezes, eu vou-vos dar a opção de vocês votarem, ok? Eu treinei mais ou menos mal em casa 2 hipóteses de contar esta história e vocês têm que escolher levantando o braço. Uma delas é imaginando um homem que... Porque aquela história diz que no final daquele acontecimento 5.000 pessoas foram salvas e a primeira hipótese é um homem que fazia parte desses que foram salvos e que vai contar à sua esposa. Então, se essa é a hipótese, pensa nela e quando eu disser, levanta o teu braço. A outra hipótese é um jovem adolescente, mas um adolescente jovem dos dias de hoje, que teria sido salvo naquela altura e queria contar a um amigo ou uma amiga. Então, se tu queres que explique a história de acordo com o marido que diz à esposa, levanta agora o teu braço. Ok? E se tu queres que eu conte como um adolescente dos dias de hoje a contar ao seu amigo, levanta o teu braço. Seus malandros, eu já estava a contar com isso, por isso trouxe este casaco. Alguns não levantaram o braço, não sei se não querem que eu conte a história. Então eu vou contar como um adolescente dos dias de hoje que presenciou aquela situação e que foi salvo. E vou usar aqui a minha filhota, ela estava na esperança que vocês escolhessem a outra. Ele disse, pai, por favor. Eu disse, eles vão escolher os adolescentes. Nós não treinámos assim muito, pois não, Mariana. Mas... Então, está tudo, pá. Está tudo. Olha, aconteceu uma cena, meu, mesmo tu vais ficar passada da cabeça. Tu nem estás bem a ver. Tu não estás bem a ver, olha. Estás a ver o templo? O templo onde o pessoal vai e tal, faz umas orações. Olha, eu estava a passear por ali, para aquela zona. E não sei se já ouviste falar naqueles 2 manos, aqueles homens, o Pedro e o João. Eles eram seguidores daquele homem conhecido Jesus, sabes? Pronto. Eu estava assim a passear por lá e comecei a ver, estás a ver aquele, há lá um homenzinho, já assim meio cota, nos seus 40, está lá parado, o senhor, ele já é aleijado, sabes? Ele já está lá há bué de tempo, sabes? Olha, olha, e é assim... O Pedro e o João, e eu estava a olhar, e de repente o pessoal vai lá e dá as molas e tal, e vi eles 2 a ir. Eu pensei, pronto, vão dar as molas, eles até são homens conhecidos como serem homens bons e tal. Só que de repente eles param à beira do homem, começam a conversar com o homem, não ouvi bem a história, só sei que eles disseram qualquer coisa no nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E estás a ver o que é que aconteceu? Tu nem imaginas. O que é que achas que aconteceu? Não sei. Pá, o homenzinho levanta-se, começa a andar, começa a saltar, começa a festejar. Eu nem queria acreditar naquilo, eu fiquei passado a cabeça, tu não estás bem a ver. Olha, fiquei assim, o que é que se passa? Mas não é só. Depois o homenzinho continua a falar com os homens e, claro, estás a ver, estava lá bué da people, só pessoal, e estás como é que é ali? Bué da people ali. Era pessoal por todos os lados, tu quase, era pior que o São Martinho, tu não estás bem a ver. Olha, entretanto, eu fui vendo o que é que estava a passar e eles começaram todos a juntar-se ao João e ao Pedro, não é? Pensar, estes gajos devem ser gajos especiais, meu, eles têm que ter alguma coisa, devem ser umas pessoas, não sei, mas Pedro e o João, eles começaram a falar para a multidão, porque as pessoas começaram a achar estranho que estava lá o homenzinho a saltar e a dançar, e as pessoas, ui, que é isto? Aqueles homens devem ser mesmo espetaculares, estás a ver? Dor na cabeça e sei lá. O que é que ele ia fazer, não é? Olha, mas eu vou-te dizer uma coisa. Vou-te explicar. E eles começaram a explicar e disseram, não somos nós que estamos a fazer. Vocês ficam... E eles, bem corajosos. Eu nem sei como é que eles tinham aquela coragem. Eles eram pescadores. Começaram a falar com as pessoas e a dizer, olha, foi no nome de Jesus que este homem foi curado. E começaram a explicar aquilo que Jesus tinha feito, que ele tinha morrido na cruz, que ele tinha ressuscitado. Olha, foi espetacular. Olha, naquela altura, quando eles começaram a falar de Jesus, olha, eu senti mesmo que ele é real. Eu senti mesmo que ele é real, pá. E eu senti, olha, eu tenho que conhecer este Jesus. Eu tenho que ir atrás destes homens, eu tenho que conhecer estes homens. Olha, eu não sei se eu vou vê-los em breve, sabes porquê? Apareceram lá uns manos que eram tipo aqueles religiosos, estás a ver? E pronto, mandaram-nos para aquele sítio, tu sabes. E olha, não sei se eles nos vão levar
Pois é. Mas olha, eu tenho confiança, pá, que eles estavam tão cheios de e eles estavam mesmo... Olha, aquilo era de Deus, pá. Aquilo era de Deus. E eu tenho a certeza que eles vão conseguir sair dali. Olha, eu vou ver onde é que eles andam, porque eles andam a ensinar Jesus, está bem? Olha, se tu quiseres ir comigo, já sabes, tá? Quando eu descobrir, vamos, está bem? Tchau, man, tchau. Força aí, hein? Agora, deixa-me tirar passar para um bocadinho mais sério. Filipe, vou-te pedir para tu pôres o PowerPoint. Nós temos estado a aprender sobre esta história e a razão pela qual escolhi duas hipóteses de pessoas que iam explicar aquilo que aconteceu, quer fosse o marido, quer fosse o adolescente, foi propositada. Vou falar disso um bocadinho mais à frente. Nesta semana estamos a falar sobre esta história. Há 2 semanas atrás falámos sobre, baseado no exemplo destes homens, fé, se podemos dizer sim para caminhar. Fé para caminhar. Será que podemos dizer sim para caminhar? Sim. João e Pedro estavam a caminhar no seu dia-a-dia e algo aconteceu. E fomos desafiados a caminhar, a andar, sim. E eu queria só que pensasses sobre isso que foi trazido e coloquei aqui só um ou outro exemplo daquilo que não é caminhar. Filipe, se tu puderes pôr. Ou como não caminhar, concordam? Como não caminhar. Como cristãos, como não caminhar. Outro exemplo de como não caminhar. Concordam? E mais um exemplo de como não caminhar. Sim, caminhar como cristão, não, eu creio que não tem a ver com aquilo que está ali. Não era assim que eles estavam a caminhar, pois não? Pedro e João. Mas eu vou pôr ali, depois de escolher 2 hipóteses aquilo que significa caminhar, até de acordo com o que ouvimos. Filipe, podes pôr? Uma destas é esta, não é? E espera um bocadinho, Filipe, é caminharmos confiantes. Ouvimos isso, em quem nós somos. Aqueles homens estavam a caminhar em confiança. Eles sabiam quem eles eram, tinham um sorriso na cara e estavam dispostos a caminhar e a encontrar pessoas e tentar perceber o que é que Deus podia fazer através deles. Mas também estava a pensar numa simplicidade de uma coisa que diz no versículo, que é, esta história começa com certo dia, Pedro e João. Sim? E então, Filipe, podes pôr uma outra, que é uma boa forma de caminhar. Não sei se a percebem, mas muitas vezes vamos ser chamados para caminhar sozinhos, mas era bíblico muitas vezes eles irem a pares. E era Pedro e João. Um incentivava o outro, um dizia vamos lá. Sim, quando levavam os dois. Mas nós somos chamados para levar esse exemplo também. E eu queria te desafiar desde já no caminhar, para estás à procura de pessoas com quem tu podes caminhar. Sim, com quem tu podes. Nós temos as nossas vidas muito ocupadas, vidas familiares, claro, caminhamos com a nossa esposa, caminhamos com os nossos filhos, mas além disso, é fixe termos amigos ou amigas que nos seguem em algumas coisas, que partilham vida connosco, que sabem as pessoas por quem estamos a orar, que sabem que vamos caminhar àquele lado. Concordam? Para nós líderes, nós precisamos estar a olhar para outros que queremos que tragam para caminhar connosco. Para vocês jovens, vocês precisam estar a olhar para outros jovens, ou então para nós líderes, e querer caminhar connosco. Sim, mas é essencial caminharmos em conjunto. Sim, somos chamados para fazer isso. Há algo especial quando fazemos assim. E a outra pergunta de fé, então estão dispostos a caminhar? Se estão dispostos a caminhar, digam sim pela fé, em 1, 2, 3. Sim. Vamos caminhar. Sim, pela fé vamos caminhar. E vamos procurar, olha, o Liga-te é muito isso. É uma forma de nos ligarmos durante a semana a outras pessoas. E tem sido muito fixe ver o ambiente ali fora no .com, ver ontem, por exemplo, e a maneira como Deus quer que nos liguemos uns aos outros. Sim, não somos chamados para caminhar sozinhos. A outra segunda pergunta da semana passada foi, será que tu tens fé para realizar boas obras? Obras que Deus tem preparado para ti. Sim? Por outras palavras, somos agentes do reino. Sim? Somos chamados para ser agentes do reino, como aqueles homens foram. Filipe, podes avançar, tem só um segundo exemplo. Depois já não há mais destes emojis. Podes pôr à frente. Aqui 2 exemplos, podes pôr o outro daquilo que nós não somos. Ok? O que é que isto quer dizer? Só porque é que ele pôs aquilo ali? Nós não somos agentes secretos. Nós não somos chamados para ser agentes secretos. Daqueles que, vou fazer uma boa obra, mas ninguém vai saber. Sim? É um desafio. Não, aqueles homens, e isso tem a ver já com aquilo que vamos falar esta semana, sim, que é fé para explicar a esperança que nós temos em Jesus. Fé para explicar a esperança. Mas nós somos chamados para ser não agentes secretos, mas sermos pessoas que são conhecidas. Não para sermos como aquele ali que está lá. Não, espera,
Não para sermos agentes de domingo, mas sermos agentes de segunda, terça, quarta. Toda a gente terá que saber que nós somos o povo de Deus. Faz sentido o que estou a dizer? Ali diz, claro, quando aqueles homens, e podes pôr, Filipe, os seguintes, nós somos chamados, a semana passada falou-se disso, para realizar boas obras. Podem ser curas fantásticas, como estes homens fizeram, mas pode ser um sorriso. Conseguem dar um sorriso? Vá lá, experimentem. Uau! Espetacular. Pode ser chorar com alguém quando essa pessoa precisa de alguém que se junte com ela e chorar, sim. Mas o que queria-vos falar nesta semana é aquele último, é que quer que a gente faça nessas boas obras, tal como eles fizeram naqueles versículos, nós estejamos a apontar. Sim, em cada uma dessas coisas nós somos chamados para apontar. Apontar para quem? Apontar para aquilo que é a razão da nossa esperança. Nós só fazemos isso, só temos essa alegria, porque só temos esse amor porque Ele nos dá, porque Ele nos amou primeiro, porque é Ele que nos ama de tal maneira e que transformou a nossa vida. E dizer, não somos nós não temos essa capacidade, mas é Jesus, sim? E então a pergunta desta semana é, será que tu tens fé para explicar a esperança que tens em Jesus? E se tu tens, será que tens fé para explicar a esperança que tens em Jesus? E pela fé nós dizemos? Sim. Deixem-me ler um versículo, então, Filipe, podes avançar? Pedro, um dos homens que estava ali naquela situação, ele escreve o seguinte, é o versículo-chave para este ponto, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer para fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Estejam sempre preparados. É um desafio de Pedro a dizer, estejam sempre preparados para responder a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é Jesus. Vocês estão preparados para fazer isso? Sim? Então, tenham uma boa semana. Ainda não é desta. Olha, eu vou-vos dar uma outra opção agora. Eu creio que nós aprendemos, e vocês podem levantar o braço novamente, ok? Pode ser? Nós conseguimos aprender, obviamente, pelo testemunho destes homens, pelo testemunho da vida deles, de quem eles eram e desta situação, mas também por aquilo que eles escreveram, por aquilo que eles escreveram para os outros crentes. Sim? É possível tirar alguns pontos importantes sobre isto através das duas coisas. Uma pelo testemunho deles, a outra pelo aquilo que eles escreveram a outros crentes nas suas cartas. Já não é tão fácil como a dos adolescentes. Se tu preferes a história pelo testemunho deles, levanta o teu braço agora. Se tu preferes pelas cartas, levanta o teu braço agora. E tantos que não levantaram o braço, é difícil. Não, mas, olha, eu lamento informar-te, mas eu vou falar dos dois. Vou tentar ser rápido. Mas como a maior parte de vocês escolheu as cartas, eu vou ser mais breve na parte do testemunho, uma questão de tempo, e explorar um bocadinho, ou também não muito, aquilo das cartas. Quanto ao testemunho dele, já disse algumas coisas, não? Eram homens dispostos pela fé a caminhar e a fazer as obras. Eles caminhavam confiantes, eles sabiam quem eles eram em Cristo. Eles sabiam que eles eram chamados para andar neste mundo, mas não eram deste mundo, mas era no meio das pessoas que eles iam fazer a diferença. Não eram chamados para estar lá sempre no sítio deles, mas chamados para conviver com as pessoas. Como Jesus fazia, e ele andava com as pessoas, com todo o tipo de pessoas, não comprometendo quem ele era, mas ele andava. E nós somos chamados para ser como eles, para caminhar, não somos chamados para ficarmos só, tornar-nos cristãos e depois só ter um grupo de amigos cristãos, só viver a nossa vida e depois... Não, somos chamados para estar com as pessoas de fora, somos chamados para estar com elas. Mas depois também nós somos chamados para levar isso para os lugares onde nós estamos, como aqueles homens, sim? E para apontar para Jesus. Somos chamados para brilhar, somos sal na terra e luz no mundo, como Jesus dizia. Somos chamados para deixar que aquilo que Deus, por exemplo, nos desafia durante um domingo possa ser usado durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E depois, quando chegarmos aqui, recarregamos energias que seja. Mas somos chamados para, no nosso dia-a-dia, sermos usados. Sim? Depois, algo que também já disse aqui, não é? Somos chamados como eles sabemos que é pela graça. Sabemos que é pela graça, como eles sabiam que era pela graça.
E sabemos que somos chamados para realizar estas obras sempre apontando e olhando para Jesus. É por Ele e para Ele. É Ele quem faz e é para Ele que estamos a fazer. Sabemos como eles que vamos enfrentar a oposição às vezes. Eles enfrentaram a oposição e se tu vais falar de Jesus, vai consciente de que podes enfrentar a oposição. Mas aqueles homens tinham consciência de que quem estava neles era maior do que qualquer coisa, que a presença de Deus com eles ia fazê-los vencer qualquer oposição. E estavam dispostos a dar a sua vida, se fosse preciso. Estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo. Estavam dispostos, como aconteceu em alguns casos, certo? Estavam dispostos a serem espancados pela causa de Cristo, mas acima de tudo tinham uma vontade de falar de Jesus. E eles conheciam e sabiam que às vezes podiam falhar e que era pela graça. Sim? O Pedro é uma das minhas pessoas preferidas, não é? Todos nós conhecemos a situação de Pedro negar a Jesus, não é? Porquê é que será que ele o negou? E às vezes acontece comigo, não sei se acontece com vocês, situações onde estamos a caminhar, estamos a realizar boas obras, às vezes as situações aparecem e dizem, é agora que eu vou falar de Jesus. Isso acontece mais vezes na escola, é um dos terrenos mais difíceis para mim. Eu vou para a escola consciente de que eu sou um discípulo em Cristo. Acreditem, eu vou para a escola consciente de que a alegria que eu tenho nele é para ser levada para lá. Faço o melhor que posso para ele, mas vou muitas vezes, entro naquela escola, até porque foi Deus que me providenciou, consciente que eu não sou só um professor de geografia normal que vou para lá, sou um filho de Deus que vou para lá e que sou chamado para a escola de Penafiel para abençoar quem está à minha volta. E então têm acontecido situações de bênção, mas onde eu tenho tido mais dificuldade, onde a voz falha às vezes, é em situações onde estou a falar com a senhora da cantina e ela começa ali a desabafar. As pessoas já me conhecem às vezes ali por ser uma pessoa onde há algo e às vezes eu fico frustrado. Porque, e depois não falo e fico frustrado. Especialmente nessas situações. E lembrei-me ao preparar da história de Pedro e das pressões que existem. Jesus sabia que ele ia negá-lo. E ele sabia que era pelas pressões. Ele sabia que Pedro ia ser pressionado ali naquela situação. Tu também pertences. E que o medo dos homens ia ganhar ao medo, iria vencer. Mas Jesus tratou Pedro com uma graça tão fantástica. Depois, quando esteve com ele, tu amas-me, Pedro. E a verdade é que depois o Espírito Santo foi derramado e Pedro é transformado completamente. E isso ensina-me que eu tenho que depender diariamente do Espírito Santo. Não é pelas minhas forças, não é pela minha sabedoria, é pelo poder do Espírito Santo. É pedir, Deus, enche-me para que eu possa abrir a boca e falar. Para que eu possa falar de ti de uma maneira simples, de uma maneira com mansidão, com respeito, para que eu possa falar. E quando não acontece, apetece-me dar... Mas há graça, irmãos e irmãs, há graça. Jesus teve graça para com Pedro. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos temores e Ele quer nos capacitar, a mim e a ti, como Ele fez com Pedro. Não tem a ver com Pedro, com João, com a capacidade deles, tem a ver com o derramar do Espírito Santo, tem a ver com o receber do Espírito Santo e depois ir. E isso ensina-nos que nós precisamos disso. Sim? Concordam? É difícil, às vezes, não sei porquê, mas é difícil. Eu falo por mim, eu tenho muito a aprender nisso. Sim? Nós temos que estarmos dispostos a explicar, ser discípulo de Jesus estarmos dispostos a explicar a razão da nossa esperança. Concordam? Sim, mas Ele está aqui Ele conhece-nos, Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas dificuldades e Ele quer nos capacitar. Nós só precisamos de vir a Ele e dizer, olha, ajuda-me, sim? Agora, também com aquilo que eles escreveram, tanto Pedro como João, eles procuraram, nota-se que eles nas suas cartas procuraram passar isso para as pessoas que estavam a ler. A preocupação deles com os cristãos era, só passas a esperança se tu a tiveres. E se tu estiveres a viver nela, certo? Se tu fores lá fora correr, andares na chuva todo molhado, encharcado, certo? E depois chegas então, porquê que tu estás tão encharcado? Eu andei à chuva. E neste caso, nós... Pedro e João, eles certificavam-se nas suas cartas primeiro que os crentes eram encharcados dessa esperança. E se estás aqui e não conheces essa esperança,
Eu oro que Deus te encharque com essa esperança. E então vamos ler um bocadinho. Não posso ler as cartas todas. Eu escolhi 2 excertos de cada um deles para nós podermos aprender um bocadinho com eles. Pode ser? Filipa, não sei se já tens aí o primeiro, que é de João, certo? Então, olha, eu não vou explicar muitas passagens porque elas falam por si. Diz assim o apóstolo João depois, escrevendo a cristãos, e é este o testemunho. Deus, esta é a nossa esperança. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Acreditas nisso? Acreditas? Essa é a esperança. E depois ele diz, escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Temos vida e vida eterna, para sempre, que começa no momento em que nós aceitamos a Jesus e é uma vida fantástica. Então essa é a nossa esperança. Precisamos nos encharcar todos os dias com essa esperança. E ele depois ainda diz, mais ainda neste capítulo, e é o último capítulo da sua carta, desta primeira carta que ele me envia. Ele diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos em Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E depois ele diz uma coisa engraçada, que é a última frase, engraçada como quem diz, da carta dele. Fiquei a pensar nisto. Depois disto tudo ele diz, filhinhos, é a última coisa que ele diz, a carta termina ali, guardem-se dos ídolos. Aqueles crentes naquela história, João e Pedro juntam-se depois com os outros cristãos, eles oram a Deus e uma das coisas que eles dizem é, Senhor, considera as ameaças e capacita os teus servos para anunciar corajosamente o Evangelho. E sabem, aqui os ídolos é qualquer coisa que toma um lugar que nos impede de ter Deus em primeiro lugar, nos impede de partilhar Cristo em primeiro lugar. Sim, aqui ídolos pode ter a ver com o nosso trabalho, aqui ídolos pode ter a ver com, às vezes até com a nossa família, coisas que consideramos boas em si, mas basicamente são coisas pelas quais estamos a dar demasiada importância. E João está a dizer, filhinhos, guardem-se dos ídolos, porque esses são aqueles que nos vão impedir de anunciar a esperança que nós temos em Cristo. E eu vou-vos dizer, irmãos, guardem-se dos ídolos. Eu próprio, diariamente, tenho que fazer isso, Senhor, perdoa-me, Senhor, ajuda-me. Não deixes com que nada se torne de tal maneira importante na minha vida que possa ser mais importante do que tu, certo? Irmãos, guardem-se dos ídolos. Próximo e último e penúltimo, acho eu, diapositivo, Filipe. Pedro a escrever aos crentes. Tem verdades espetaculares aqui. Vocês, porém, está a falar para nós que acreditamos em Jesus, são geração quê? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É fantástico, que esperança. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusarem de praticarem o mal, observem as suas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Não somos deste mundo, mas somos chamados para viver neste mundo. Somos geração eleita, sacerdócio real, chamados para fazer estas boas obras. E nós precisamos de nos encharcar com esta esperança para depois poder levar, certo? Tu só podes levar alguma coisa na qual tu estás a transbordar dela. Então, o meu desejo, irmãos, é que nós nos deixemos transbordar dessa esperança. E o meu desejo é, se algum de vocês não conhece essa esperança, que tu encontres a graça de Deus hoje. Sim. Agora,
eu queria terminar só com algumas pequenas dicas práticas ou pequenos aspectos que nos ajudam neste partilhar da nossa esperança. Isto vem de alguém que está em aprendizagem, está longe de ser um perito, todos nós estamos, concordam comigo, mas que quer, vem de alguém que quer, reconhece as suas fraquezas, mas quer. Então, uma das coisas que eu te queria dizer era que faz bem treinarmos o nosso testemunho. Eu, por vezes, faço isso em casa, treino o meu testemunho. Já partilhei aqui o meu testemunho algumas vezes, não vou partilhar outra vez, porque senão ia demorar demasiado tempo, mas o que é que Deus fez na tua vida, não é? Como imaginando aqueles homens, imaginam daqueles 5.000 os que foram contar o que tinha acontecido? Não sei se havia adolescentes lá, provavelmente sim, ou jovens lá, mas é partilhar essa esperança que nós ganhamos. E tu és um adolescente, podes dizer, ei, estás a ver, man, olha, aconteceu-me esta cena. Não é uma questão de linguagem, concordam? É uma questão de fogo no coração, e treinarmos, sim. Faz bem treinar, não vai ser mas é bom treinarmos o nosso testemunho, estarmos preparados. Como falámos, outra coisa prática é estarmos ligados com outros irmãos, sim? Faz por encontrar pessoas que te vão ajudar nessa caminhada, porque, irmãos, somos fracos. Eu falo por mim, eu preciso. E fazer parte, durante tempos passados, de um grupo de jovens forte, com irmãos em Cristo, que me tratavam pela graça, que íamos fazer coisas juntos, e às vezes acertávamos, outras vezes falhávamos, mas estávamos a fazer juntos. Não era uma caminhada sozinha. Sim, hoje em dia, com esposa, filhos, trabalho a tempo inteiro, etc, às vezes é difícil. Sim, encontro isso, obviamente, na minha esposa, nos meus filhos, mas dou graças a Deus por ter amigos fortes aqui na igreja, sim, em quem eu posso confiar, em quem eu posso partilhar. Sim, não é, Rio? Pedro e outros. Sim, e é um privilégio, por isso faz isso é algo prático, faz por te ligar a alguém. E ora, passa tempo a orar. Caminha, mas passa tempo a orar. Não é, Miguel? Passa tempo a orar. Ora, passa tempo a orar por pessoas. Passa tempo a orar por ousadia. Pede a Deus que te encha com o Espírito Santo. Se vais caminhar para algum lado, se vais trabalhar para algum lado, e Senhor, vem na tua graça e usa-me hoje. Senhor, ajuda-me. Senhor, se há alguma coisa que tu reconheces como fraqueza, traz a Ele, fala com Ele. Ele é um Deus de graça e Ele quer te encher. Sim? Ora por oportunidades. Sim? Sabes, e uma outra dica prática, persevera em oração e persevera em caminhar. Não desistas das pessoas, não desistas das situações, sabem? Nós temos exemplos disso, tenho exemplos disso, eu sou um exemplo disso. Desde pequeno que conhecia a Jesus, falava aí o meu testemunho, mas demorou anos e foi preciso várias pessoas. Houve grupos de jovens organizarem-se para organizar coisas para que pessoas como eu pudessem ir lá, que não conheciam a Jesus. Então era um trabalho em equipa. Houve alguém que foi caminhar até ao Sameiro, Deus usa-me, e que veio e falou outra vez comigo, e algo aconteceu, se calhar quando já se tinham passado anos. Sabem, mais tarde, com a minha irmã, nós estávamos a orar pela minha irmã, desculpa Sandra, eu e a Kate, já como casal, a orar pela minha irmã, e fui o primeiro na minha família a entregar a minha vida a Jesus, embora já conhecíamos a Miguel e a Jéssica, mas mais tarde orávamos pela minha irmã Sandra, que também tinha estado no Clube das Crianças, queríamos vê-la cá, e íamos falando, elas tinham visto aquilo que Deus estava a fazer na minha vida, acho eu, mas, e essa esperança, e a uma altura, do nada, a Sandra veio ter connosco e disse, olha, quando é que é a vossa reunião de domingo? Não sei se tu te lembras. E nós ficamos, o que é isto? O que é que ela nos está a perguntar? Será que eu posso ir? Eu, se calhar não, acho que é melhor não ir. Tu não estás preparada, Sandra. Tu primeiro tens de te arrepender. Claro, nós festejamos, mas sabem, Deus tem o seu tempo. Um semeia, o outro colhe, mas somos chamados a perseverar, irmãos. Somos chamados a perseverar. Por isso, não desistas. Se alguém que tu estás a orar há imenso tempo, ora. Às vezes vais enfrentar a oposição. Minha mãe está ali também, que eu estou a envergonhá-las. O meu pai ainda não está ali. E houve alturas onde, ao partilhar e ao falar até lá em casa, eu enfrentei a oposição. E às vezes vamos enfrentar a oposição da nossa própria família. E o meu pai, muito contra mesmo, e às vezes de uma maneira agressiva. E houve uma altura onde eu ainda namorava com a Kate, tive que ser ousado em Jesus.
Houve alturas onde eu tive medo e não respondi, mas eu disse, não, já chega, pai. Olha, é assim, eu acredito nisto, e também pela minha mãe, que já estava na igreja. E saí lá a chorar. E fui para o campo da feira a chorar, que nem um maluco. Disse, eu não sei, olha, já não há, eu não sei o que fazer, etc. Mas a verdade é que desde aquela conversa, a situação com o meu pai mudou. Para melhor. Não é? Mudou para melhor. E ele já veio aqui a algumas reuniões de Natal e esteve no nosso casamento, como é óbvio, e tem visto, mas o meu desejo é vê-lo aqui, através do meu testemunho e daqueles que acreditam. Mas foi um desafio. Às vezes vais enfrentar a oposição e às vezes ela vem dos sítios mais difíceis. Mas aqueles homens também, eles sabiam que iam enfrentar a oposição, mas eles sabiam que Jesus estava com eles. E para terminar, olha, ora, treina, persevera, está consciente que vais enfrentar a oposição. Mas eu queria terminar com este versículo, Filipa, se quiseres, podes colocar. É um versículo que está no fim de uma carta que também todos conhecemos. É a carta dos casamentos, não é? Se não houver amor, somos... Sim, o amor é tal, o amor é tal, o amor é tal. E depois o apóstolo Paulo termina assim, não é? Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Depois o que é que ele diz? O maior deles, porém, é o amor. Sim, o maior deles, porém, é o amor ao Pai. Não é o amor ao mundo, que muitas vezes eu falo por mim aquilo que nos impede, é o amor ao nosso Pai, que depois leva a que nós vamos levar esse amor e o amar o próximo. O primeiro mandamento, ama a Deus acima de todas as coisas. O segundo, ama o próximo como a ti mesmo, vem de amar a Deus, Ele nos capacita. Mas irmãos e irmãs, ao irem lá para fora, e eu oro para que tenhamos oportunidades, ao irem partilhar sobre Jesus, estejam conscientes que somos chamados para partilhar a nossa fé, a nossa esperança, e somos chamados para fazê-lo em amor. Partilhar esse amor que Deus tem. Em amor pelas pessoas. Nós não queremos ganhar o argumento. Nós queremos ganhar as pessoas. Não sei se vai fazer sentido. Okay? Nós não queremos... Eu não quero sair de um argumento. Lembro-me de ter algumas discussões com algumas pessoas. Eu posso sair de lá e dizer assim, ok, ganhei, desta vez ganhei, pega. Eu é que tinha razão, afinal. Mas... eu prefiro às vezes sair e sem a impressão de ganhar o argumento, mas depois a pessoa ser salva. Concordam, irmãos? Nós não somos chamados para ganhar o argumento, nós somos chamados para ganhar as pessoas. Às vezes somos chamados a distinguir. Mas ouçam outra coisa que eu queria dizer para terminar. Nós não somos chamados para ganhar as pessoas para nós. Nós não somos chamados para ganhar as pessoas para elas nos amarem mais a nós. Nós não somos chamados para amarmos as pessoas de maneira que elas assim, ele é tão fixe. Ele é uma pessoa tão fofinha, ele diz palavras tão fofinhas, porque às vezes também caímos nesse risco. E eu, às vezes, irmãos, ao partilhar, entrar, há situações complicadas. Eu tive uma situação complicada esta semana passada na minha escola, com um miúdo que o pai faleceu, e a única coisa que eu consegui fazer foi ir lá e dar-lhe um abraço, e chorar com ele, e dizer que gostava muito dele, e de um miúdo de 7º ano. Mas oro mas eu não quero só dizer palavras fofinhas, entendem-me? Às vezes dizemos isto e aquilo, pedimos a Deus, peço a Deus que nos livre também disso. Não, nós queremos ganhar as pessoas para Jesus. E isso vem, meus irmãos, por falarmos a verdade em poder, por falarmos a palavra, por falarmos Jesus em poder, por não falarmos as nossas próprias filosofias ou as nossas palmadinhas das costas que às vezes damos, e eu por mim falo, mas por termos a ousadia de, em amor, malta, em amor, com mansidão, com respeito, chorando com eles se for preciso, rindo com eles, de partilhar o Evangelho, para ganhar essas pessoas para Cristo. E isso faz com o poder da palavra de Deus. Foi isso que aqueles homens fizeram. Eles fizeram isso para 5.000 pessoas. Aqueles líderes religiosos continuaram ali relutantes, mas 5.000 pessoas foram salvas. Foi isso que eles fizeram. Nós somos chamados para anunciar pela fé a nossa esperança e fazê-lo em amor. Será que tu em fé podes dizer, tu és chamado para anunciar em amor a tua esperança que tu tens em Jesus? Sim? Sim! Será que tu tens essa esperança em Jesus? Sim. Será que Ele te escolheu para tu anunciares essa esperança? Sim. Então, irmãos, eu oro que eu e vocês sejamos capazes de crescer nisso. Nenhum de nós é doutorado nisso, e eu falo por mim, sim, temos muito a aprender, mas que Deus pela sua graça, e Jesus pela sua graça, como Ele teve com Pedro, nos possa ajudar nisso. Pode ser? Deus vos abençoe.
Queres terminar? Ok. Eu vou terminar em oração por mim e por vocês, porque eu oro por vocês e vocês orem por mim, porque eu preciso disso também. É pela graça. Sim, os desafios virão durante a semana. Senhor, que a Tua palavra e o testemunho destes dois homens possam mexer connosco. Senhor, obrigado por esta esperança que nós temos em Ti. Somos geração eleita, nós somos nação santa, nós somos Teus filhos, temos vida eterna. E eu peço, Senhor, pela Tua graça, ajuda-nos na nossa fraqueza a partilhar isso com quem está à nossa volta. Ajuda-nos a partilhar isso em amor, com mansidão, com respeito, mas aproveitando as oportunidades. Eu peço isso por cada um de nós, Senhor, dá-nos boas ligações e parcerias, Senhor, usa os grupos, liga-te, Senhor, nós queremos ver pessoas salvas, Senhor, queremos ver pessoas que Te conhecem e que entregam a sua vida a Ti. E, Senhor, eu oro por cada uma pessoa que está aqui, por aqueles que Te conhecem, que Tu nos dês essa ousadia, essa capacidade, ajuda-nos a enfrentar a oposição quando ela surge. Senhor, ajuda-nos a perseverar. E, Senhor, se há aqui alguém que ainda não Te conhece, que ainda não entregou a sua vida a Ti como seu Senhor e Salvador, eu oro, Senhor, que pela Tua graça, Senhor, Tu possas fazer o seu coração transbordar com essa esperança de que não há nada melhor do que pertencer a Ti. Senhor, eu peço isso e pedimos isso para a Tua honra e glória. Senhor, abençoa o Teu povo durante esta semana. Amém.